Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu vou apresentar um pouco da produção das minhas essicatas, que foi um trabalho desenvolvido para a faculdade. Esse trabalho ele foi desempenhado para o componente curricular da disciplina de Sistemática de Fonerogramas, que ele é ministrado pela professora doutora Maria do Socorro Pereira. E esse mesmo trabalho ele foi todo desenvolvido por mim, a discente Vitória Maria Cavalcante da Silva Lira, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Mas antes de mostrar sobre todo o processo da produção das essicatas, é importante a gente saber dois conceitos que serão falados ao longo de toda a apresentação, que seriam o que é um herbário e o que é uma essicata. O herbário ele vai consistir numa coleção científica de espécimes secas, ou seja, de plantas, algas ou fungos, ou até mesmo frutos, que eles vão ser materiais dessecados. Esses materiais eles vão ser utilizados por pesquisadores ou até mesmo por visitantes e eles vão servir como instrumento didático, onde aqueles indivíduos eles vão até o herbário para poder fazer estudos a partir daquela essicata ou daquele material, né? Essa essicata, ela vai ser a unidade básica daquele herbário, sendo que ele também vai ser denominado como um material testemunho que irá representar um grupo ou até uma família. Bom, para a produção dessas essicatas, são necessários alguns materiais base para que a gente possa fazer todo aquele procedimento. Sendo que, para este, são utilizados uma prensa de madeira, tesoura, preferencialmente que seja de poda, régua, lápis, caderno de campo, jornal, papelão e algum tipo de corda ou cordão para que a gente possa prender a prensa. No meu caso, além do papelão e do jornal, eu também utilizei 3 tipos diferentes de papéis para poder fazer o revestimento da planta, que foi o papel manteiga, o papel seda e o papel madeira. Quanto às etapas para a construção dessa essicata, elas vão ser constituídas em 5, sendo que a primeira vai ser através da coleta, a segunda vai ser a prensagem, a terceira vai ser a secagem, a quarta a triagem e a quinta vai ser a montagem dessas essicatas em si, né? Inicialmente, com materiais, a gente vai utilizar a tesoura e a régua, onde a gente vai estar medindo essa planta, né? Que ela precisa ter cerca de 30 centímetros e após essa medição, a gente vai tirar um pedaço dessa planta para dispor na prensa. Aqui a gente pode ver algumas fotos desse processo. E essas plantas, elas foram todas coletadas na UFCG, no campus de Cajazeiras, né, que é o CFP. E para esse trabalho, foi orientado que a gente utilizasse 3 tipos de plantas, que seriam uma árvore, um arbusto e uma erva, sendo que cada um desses tipos a gente precisaria coletar até 5 amostras. Após a coleta desses materiais, a gente ia, no nosso caderninho de campo, anotar algumas informações sobre aquela planta que foi coletada, como, por exemplo, o tipo daquela planta, a família que ela pertencia, o seu nome científico, caso soubesse, e também o seu nome popular, alguns hábitos que essa planta ela ia ter, o local de coleta, a data que foi realizada essa coleta, o número desta e algumas observações, como, por exemplo, o tipo de solo, a temperatura, o horário e se havia a presença de visitantes florais. Esse mesmo processo vai ser utilizado para todas os 3 tipos de plantas, tanto para a árvore, como a gente pode ver aqui, quanto para o arbusto e também para a erva. Após essa coletagem, a gente vai para a etapa da prensagem, onde a gente vai utilizar
a prensa, o papelão, o jornal e os papéis, onde a gente vai colocar primeiro o papelão sobre a prensa de madeira, vai adicionar os jornais, alguns papéis, vai adicionar a amostra daquela planta, recobrir com papel e fechar com jornal, até formar um amontoado de plantas. E após esse procedimento, a gente vai fechar a prensa e vai para a próxima etapa, que é a secagem. A secagem, ela pode ser realizada tanto de forma natural como de forma artificial, sendo que na forma natural, a prensa ela vai ser exposta ao sol entre 5 e 7 dias normalmente, porém algumas plantas elas vão requerer mais tempo, e a secagem artificial ela pode ser utilizada tanto em estufa elétrica como em estufa artesanal. No meu caso, eu usei 2 modos de secagem, que foi a secagem ao sol e a secagem em estufa. Após essa etapa da secagem, né, quando a gente vai deixar esses materiais ali para secagem, a gente vai começar a identificar as famílias daquelas plantas que a gente coletou. Para o nosso trabalho, a gente usou 2 meios de identificação, que foi o sistema de Crunch, dessa primeira imagem, e o APG4, dessa segunda imagem, do Souza e Lorenzi. Onde, inicialmente, no sistema de Crunch, a gente ia correr as chaves de cada um daqueles tipos de planta, sendo que o primeiro foi o da árvore, que foi encontrado na chave 19, como a gente pode ver aqui, onde seriam dicotiledônia, metaclamídia, diploclamídia, diovário súpero, diplostemons e polistemons, chegando à família Leguminácea. Esse mesmo processo foi realizado no APG4, onde a árvore ela se enquadrou na chave E, flores de clamídias, com 1 a 3 pétalas. Chegando, após 13 passos, na família Fabaceae. O mesmo procedimento foi realizado com a erva, onde ela se enquadrou na chave 20, que foram dicotiledôneas, metaclamídias, dipoclamídias, ou semi-ínferos de ovário, né? Sendo que, para chegar à família certa, foram recorridos 5 passos, que a família seria a Rubiácea. Esse mesmo processo também foi repetido no APG4, onde essa planta ela se encaixou dentro da chave F, que seriam flores de clamídias com 4 ou mais pétalas e ovário ínfero, sendo que para chegar na família das rubiáceas foi necessário apenas 3 passos. A identificação no sistema de Crunch ela também foi realizada na erva, né? Onde ela se enquadrou dentro da chave 11, que seriam dicotiledôneas, arquiclamídia, que seriam diploclamídias, com ovário súpero e diplostemons, sendo que para chegar até a família Zygophyllaceae, que é a que pertence a Tribulus, que é a erva, foram requeridos por volta de 8 passos. Esse mesmo caminho de identificação foi recorrido no APG4 também, onde essa planta ela se encaixou dentro da chave G, que seriam flores de clamídias com corola de alipétala, com 4 ou mais pétalas e um ovário súpero, sendo que para chegar até a chave correta foram corridos em torno de 12 passos, que é a família Zygophyllaceae. Para a gente fazer essa identificação, era necessário que a gente estivesse em laboratório, pelo fato de que algumas estruturas, para a gente observar, eram muito pequenas, como a gente vai ver nas fotos a seguir. Como, por exemplo, no sabiá, que é uma inflorescência que possui flores muito pequenas. E para a gente ver estruturas como as anteras, as flores e o óvulo, era necessário que a gente tivesse coletando esses materiais e levando para a lupa ou então para o microscópio e fazendo uma observação dessas imagens, como a gente pode ver nessas imagens aqui abaixo. O mesmo foi utilizado para as demais plantas, como a gente pode ver no caso da Ixoria, onde na primeira foto a gente pode ver uma pétala e a antera com o grão de pólen. Na segunda imagem, os
a parte masculina, né, os estiletes, e na terceira parte, na terceira imagem, é a parte do ovário dessa planta. O mesmo processo foi repetido com a tríbulos, que é a erva, né, onde a gente pode ver estruturas como o ovário num corte longitudinal, o óvulo, alguns detalhes das pétalas e dos estames com os grãos de pólen e algumas estruturazinhas como os tricomas. Depois que a gente fazia essa identificação da família, a gente ia para a parte da fabricação da etiqueta, onde a gente ia utilizar o local, né? Pegar aquelas informações do caderninho de identificação e colocar aqui. Falar da família, do coletor, o dia da coleta, algumas informações sobre essa planta, o nome científico, o local que ocorreu aquela coleta e também as coordenadas daquele local. Sendo que esse processo ele foi repetido para os 3 tipos de plantas. Depois desse processo, foi realizado a triagem, onde, depois que essas plantas estavam secas, a gente ia escolher o material que estivesse mais bonito para representar as nossas plantas, sendo este denominado como isótopo. Como a gente pode ver na imagem, o sabiá, a tríbulos e a ixória. Depois dessa etapa da triagem, a gente ia para a montagem em si, que é a última etapa da construção das essicatas, onde a gente ia utilizar a cartolina recortada num tamanho de 42 por 28 e aquela etiqueta de identificação que a gente havia fabricado anteriormente na medição de 7 por 15, como a gente pode ver nas imagens. Algumas fotos de eu cortando essa cartolina, dispondo a ixória e colando ela na cartolina. E por fim, a gente vai ter esse material, né, esse produto final, que vão ser as essicatas prontas. A primeira imagem, a gente vai ver a ixória. Na segunda imagem, a gente vai ver a erva. Na terceira imagem, a gente vai ver a árvore. No mais, durante as atividades da disciplina, a gente também realizou uma atividade que consistiu na visita do herbário, onde a gente foi até o herbário do Campus de Patos, da UFCG, o herbário Rita Baltazar de Lima, onde a gente esteve ali naquele espaço, conhecendo um pouco mais, né, dele, visitando, olhando algumas amostras que estavam presentes ali, tanto de planta como de alga. A gente também viu alguns frutos. E nessa atividade, a gente também realizou a costura de uma planta, sendo que após o final dessa costura, a gente recebeu essa planta como um presente pra gente. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E um beijo.